Bom, eu vou, então, começar fazendo meus comentários. Quero agradecer o CEP pelo convite para o debate, o Inácio também por ter aceito o convite, Ricardo na parceria aqui no Núcleo de Psicoses. Então, eu vou fazer alguns breves comentários, para que daí a gente tenha tempo, de fato, para debater. Então, não vou desenvolver teoricamente, vamos dizer assim, ideias em torno da psicose, de um modo geral, mas vou fazer um recorte, que vou começar pela proposta, pelo título do debate, né? Porque é bem sucinto, porém bem ambicioso, né? Eu vou até dividir em dois. O que é psicose, que já é huge, enorme, e hoje, né? Então, realmente a minha escolha foi tratar essa pergunta, então, em dois tempos, e trabalhar pelo viés ético, uma questão ética, especificamente uma ética ligada à especificidade da psicanálise, né? Então, dessa profissão impossível, que dialoga e trabalha e se articula com outras práticas e outros discursos, por exemplo, com a saúde mental, que nessa perspectiva que eu vou abordar, é também um discurso, né? E aqui eu estou usando a ideia de discurso de uma maneira muito específica, né? E aliada a um partido, né? De uma certa visão de inconsciente, que é um inconsciente estruturado como linguagem, e nessa perspectiva, né? Eu vou pensar o inconsciente, segundo algumas definições, né? Selecionei duas que me interessam especialmente. Uma, a ideia de que o inconsciente é o social. Essa é uma ideia do Lacan, né? Que está em Instância da Letra. E o outro, o inconsciente é o político. Então, nesse contexto, a ideia de que a psicose é um modo específico de laço social, é um modo específico de pertencer, participar da comunidade humana, né? Do laço com o outro. Então, é um discurso. Então, volto aqui à ideia de discurso como uma abordagem do laço social, uma topologia do laço social que visa dar alguma leitura possível para aquilo que está na relação com o outro, que não é da ordem identitária, mas é da ordem do suporte ao que Freud chamaria o mal-estar, mas que com Lacan a gente pode chamar de real, do peso do real. Então, o discurso ele tem uma topologia, ele tem uma estrutura, né? Que eu não vou desenvolver, mas gostaria que a gente tomasse dessa maneira para pensar essa questão da psicose no contexto ético, não como patologia, não como... né, acho que tem toda uma discussão possível e necessária também, que antecede isso que eu estou afirmando, que é sobre a ideia de realidade, de verdade, não só de inconsciente, que foi a que eu apresentei, né? Mas eu vou partir dessa perspectiva mais, vamos dizer assim, panorâmica sobre uma certa ideia de discurso que compreenda uma estrutura de laço social que dê suporte para o mal-estar, para o peso do real, né? Então,
A psicose que é uma outra afirmação do Lacan, de 77, que eu acho muito provocativa, muito interessante, na abertura de uma sessão clínica, que a psicose é aquilo diante da qual o analista, não cabe ao analista recuar, né? Então, também, como tratar, né, psicanaliticamente, a especificidade desse modo de laço social, de pertinência, de pertencimento, né, e de participação, que não, vamos dizer assim, não tem como recurso, né, a estrutura edipiana, social, o pacto social tão claramente estabelecido ou mais comumente estabelecido, né? Então, para isso, também é importante eu mencionar, no caso, né, como fundamento desse lugar do qual eu falo, sobre a psicose, nesse sentido, de que a psicose, nesse contexto, já descolou de algumas ideias prévias vindas da psiquiatria, por exemplo, não só de uma ideia patologizante, mas também de uma condição que tem como fundamento um fundamento orgânico, né, uma causa orgânica. Então, eu vou considerar para essa perspectiva a ideia de que está no corpo, mas não é orgânica, né? É como eu disse, se articula a ideia de inconsciente, né, como social, como sendo o social e o político, implicando diretamente o laço social numa certa especificidade, né? Então, o que define a psicose, nesse sentido, também não é uma fenomenologia, uma abordagem descritiva, né? Uma coleção de manifestações como sintomáticas, ou seja, delírio, alucinação, né? E isso para não mencionar a loucura, que tem uma história muito maior e ampla, né, do que esses sintomas recortados pela psiquiatria e muitas vezes pela própria psicanálise pós-freudiana, né? Então, a gente tem que perguntar como o pacto, como o laço social se encontra nos dias de hoje, né? Porque eu estava revendo tem um livro do Charles Melman que se chama O Homem Sem Gravidade, subtítulo Gozar a Qualquer Preço, que é um livro de 2003. Então, onde ele vai fazer uma leitura, né, do laço social, e que naquele momento me pareceu muito interessante, né? Eu li logo que lançou esse livro e revendo agora, fiquei muito mais impressionada porque ele apontava ali coisas que de fato se demonstraram, né? Ou seja, que se realizaram nesses 2003 e 23, 20 anos, né? Então, não é pouco tempo, mas é pouco tempo para o acelerado que foi algumas hipóteses se realizarem lá, por exemplo, sobre o empobrecimento, né, dos aspectos simbólicos na vida social da civilização, vamos dizer assim. Então, a ideia de que as pessoas
cada vez mais se agreguem pelos modos de gozo que elas escolhem mais do que pelo tipo de afinidade, escolhas, ou compromissos que as reúnam, é um elemento que eu quero destacar aqui para a gente pensar. Né? Essa ideia de que o grau de exigência de gozo hoje tem uma força e uma insistência muito maior, né? Esse subtítulo, gozar a qualquer preço, né? Como sendo a mola do vínculo que possa existir entre as pessoas, mais do que valores, né? Critérios. Claro que isso tem uma história prévia, que é esse abalo da pauta simbólica, poderia-se dizer, do nome do pai, ou de critérios que permitam estabelecer o que é importante, o que não é, uma vez que, desde Freud, por exemplo, né, a gente sabe que a pauta moral foi bastante desinvestida e, curiosamente, é isso, inclusive, uma das coisas que ele dizia lá em 2003, como isso tendia a retornar com uma força muito grande, coisa que nós assistimos muito de perto aqui entre nós, né? Então, nesse contexto, aquilo que se desdobra pelas vias do desejo, que interessa muito a uma análise, a perspectiva de uma análise, né, do ponto de vista ético, uma vez que a psicanálise, na minha forma de ver, é uma prática que zela, né, que visa a sustentação de uma ética do desejo, que dê lugar, legitimidade, espaço para os desdobramentos do desejo, fica bastante prejudicada, em detrimento dessa outra questão muito significativa também para a clínica psicanalítica, que tem a ver com as questões acerca do gozo, né? Não do gozo fálico, mas de outros modos de gozo mais alinhados ao real, ao intangível, aquilo que se apresenta possivelmente de forma mais direta àqueles que se estruturam, né, na condição ou segundo os modos psicóticos de estarem no mundo, né? Que requer e exige mesmo algum tipo de construção diferente, com outros recursos diferentes da neurose, que estão ali em torno dessa organização fálica, vamos dizer assim, da falta, do desejo, dessas questões trágicas, difíceis, porém com borda, né? Com muito mais borda do que as questões do gozo mais diretamente desvinculados do simbólico. Então, essa crise simbólica coloca para a gente, dificulta, talvez dificulta essa abordagem e persistência dos alinhamentos e desdobramentos do desejo, mas favorecem, essa é a minha hipótese, que fique mais difícil, né, ou exija mais do clínico, né, alguma a construção, né, dos meios de organizar essa construção do laço social na psicose, vamos chamar assim. Então,
Nesse contexto, estou dizendo, então, que o trabalho clínico com a psicose passa por essa tarefa, esse desafio, essa convocação, essa provocação de assistir à inscrição desse modo próprio de pertinência, de pertencimento, né, em condições onde essa moldura da microcélula social, que é a família, que é assim, as primeiras relações, não fizeram, vamos dizer assim, né? Não sucederam de uma forma tão conhecida ou reconhecível. Então, as duas grandes perguntas éticas, né, vamos dizer, que Lacan coloca, eu situar duas, né, acho que teriam muitas outras considerações, mas uma mais alinhada à questão do desejo, que está no seminário 7, a ética da psicanálise, que é uma pergunta incrível, e essas perguntas também que podem gerar muita mal-entendido, muitos mal-entendidos, mas, ao mesmo tempo, fazem pensar, que é a pergunta: viveste em conformidade com o seu desejo? Que é uma pergunta muito diferente, por exemplo, de uma ideia de se tratar de uma questão sobre se você realizou ou não o seu desejo, até porque a condição do desejo é justamente não se realizar, né? Mas poder fazer viver e girar a roda, valer a pena, né? Então, é uma pergunta interessante que nomeia uma perspectiva ética alinhada ao desejo, né? E no seminário 24, que é bem depois, de 76, 77, e ele vai dizer: foste suficientemente poate. Ele brinca com essa palavra poeta e o ate, né? Ele usa para discutir Antígona, a questão desse destino mortal, enfim. E que também é uma pergunta muito interessante, que me parece que é o desafio para aquele que trabalha com a psicose, né? É ser suficientemente poate, é realmente construir uma versão própria da condição humana, né? Esse livro do Melman eu recomendo a todos, eu acho incrível, né? E a outra coisa que eu acho também digna de nota é que como pensar essa ética, né, perspectiva ética do trabalho do analista junto à psicose, como a construção desse laço social, um modo próprio de fazer frente ao real, ao mal-estar, etc., interroga o tempo todo as outras clínicas, né? A clínica da neurose, e, inclusive, até porque a gente, desde a invenção da psicanálise, a gente assistiu isso, né? Freud, que sempre assim, declarou alguém que trabalhava e tratava e propunha toda uma visão sobre as neuroses, foi o cara que fez considerações acerca da psicose que eu considero mais brilhantes para toda a clínica, qualquer clínica da psicose, possível da psicose, né? No sentido de marcar, por exemplo, que o delírio, assim como o sintoma na neurose, não é o problema, é a solução encontrada, é a tentativa de cura, a relação com a palavra, que é diferente, a diferença entre fora-oclusão e denegação, enfim, coisas
incríveis, né? Como o neurótico e o psicótico, ambos perdem a realidade, né? Desmistificar o senso comum sobre a psicose. Veja que eu não estou falando sobre a loucura, porque a loucura teve outros status antes da ciência, né? Tinha mais sujeito na loucura do que passou a ter com a ciência e a psiquiatria. Foucault é uma excelente companhia para demonstrar tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo interesse em tratar as questões sobre essa clínica ou as especificidades possíveis que existam possivelmente nesse laço social ou no tratamento desse laço, né, dessa configuração, como aquilo que vai sempre interrogar as outras clínicas, né? E sem desconsiderar também como uma terceira possibilidade, um terceiro destino às perversões, né? Que, embora tenha esse norteamento fálico, edipiano, enfim, também faz pensar em relação a uma avaliação, uma leitura da pauta de como se encontra o laço social, né, em relação a essa crise simbólica. Eu estou chamando muito genericamente crise simbólica, né? Aí podemos depois falar mais disso, mas estou também localizando que a questão da psicose hoje, né, tem que ser vista, então, né, na especificidade do laço tal como configurado hoje, e que não é um problema do psicótico, é um problema nosso, né? Então, é isso que eu quero lançar. Eu passo a palavra para o Inácio, e depois, se vocês acharem que é interessante, a gente pode estender um elemento ou outro. Bom, agradeço a Karen por ter falado antes de mim e ter levantado toda uma série de questões que fazem pensar, acho que vamos debater, e, inclusive, porque tantas referências que a gente tem, tantos caminhos que a gente percorre, vamos chamar de teórico, não existe o teórico, é o teórico clínico, né? E, então, essa conversa, quando ela traz Lacan, e que eu vou trazer, de alguma maneira, preferencialmente, o Bion, mas conversando com Lacan e André Green, né, fazia essa conversa muito bem, né? Então, se pudesse dar um título àquilo que eu vou falar, ou pelo menos uma orientação inicial aonde eu quero chegar, eu quero falar da psicose que frequenta meu consultório, falar de uma experiência pessoal onde entrou a psicose, etc. E eu vou concentrar mais, ser mais concentrado, no atendimento de pacientes narcísicos fronteiriços. Os borderline, né, que se tornou um termo amplo, mas muito importante, então, e que eu chamaria pacientes narcísicos fronteiriços. Nós vamos chegar a isso, né? Mas antes, fazer uma introdução geral da questão da psicose, né? Então, eu começo com uma pergunta. De que psicose estamos falando hoje? A partir do próprio título, né? Claro, dependendo da disciplina que aborda a psicose, os sentidos do termo se multiplicam e não há uma definição que atenda a esses múltiplos sentidos. Uma definição bastante ampla é um transtorno mental caracterizado por uma desconexão com a realidade. É muito comum, é uma definição clássica, né? Sim, faz todo sentido, mas de que realidade estamos falando? A realidade do senso comum? Eu vou frisar
a fala no senso comum, né? Muito cara a Freud, né? Na própria ruptura do senso, ou colocar em questão o senso comum. Sabemos que um senso comum se engendra a partir de fatores sociais, culturais, emocionais, cognitivos, científicos, etc., em constante mutação temporal. Exemplos clássicos. A teoria heliocêntrica, Copérnico, e a teoria da evolução, Darwin, alteraram o senso comum datado da sua época, que encarava o ser humano como centro do universo e acima da animalidade. Não vou me estender, podemos ver qual é o sentido da religião nisso, etc., mas isso cria um senso comum, um sentimento de pertinência e de identidade, de alguma maneira. As consequências psicológicas dessas descobertas científicas interferiu e continua interferindo num senso comum antes tido como indiscutível. A partir do século XX, a teoria da relatividade propõe novas visões do universo. Como exemplo, eu acho um exemplo bastante forte, era ponto comum, nós quando estudamos física na escola, que a gravidade era a atração de um corpo menor por um corpo maior. A gravidade do Sol atraindo a Terra, a gravidade da Terra atraindo a Lua, etc. Né? Só que gravidade é essa? Nunca pôde ser definido exatamente como se cria essa força. Bom, com Einstein e outros, né? Não vou citar todos, mudou de uma maneira radical e até um pouco assustadora. A gravidade não parte disso. A gravidade é uma curvatura do espaço ao redor de um corpo de grande massa. Vai curvar-se o espaço? O que isso significa, né? Para dar um exemplo que ajuda a pensar, imagine um colchão relativamente mole, né? E nós colocamos uma bola de ferro, pesada, de chumbo, no meio do colchão. O colchão forma uma curva, com a bola lá no fundo e uma espécie de uma cratera, né? Se colocarmos uma bolinha dentro dessa cratera, a bolinha vai rolar para dentro. Se ela não estiver em movimento, vai chocar com esse corpo maior. Mas não porque o corpo maior atraiu, porque houve uma mudança na constituição do espaço. É uma ideia que as pessoas, e começou, né, como todas as grandes novidades, descobertas científicas, isso é uma loucura. Impossível juntar ao nosso senso comum do homem leigo, etc. E ainda hoje essa ideia, né, que muda. A bolinha não é atraída pela outra, ela é empurrada pelo espaço. Então, essa ideia que esse espaço tenha dimensões e se curve está mudando, mas ainda vai mudar muito o sentido de um senso comum. Outro exemplo, mecânica quântica. Fala-se tanto, hein? Criada por Planck, Heisenberg, Niels Bohr, que atenta sobre o nosso senso comum, sempre mutante. Mas ela produz efeitos práticos indiscutíveis. Computação, raios laser, toda uma série de produtos práticos, mas ainda não há uma explicação única desse contexto físico. E citando Niels Bohr, cientista genial, ele dizia: quem não achar a mecânica quântica muito esquisita é porque não a entendeu. Eu penso numa paráfrase psicanalítica
Quem não achar a lógica do inconsciente muito esquisita é porque não a entendeu. Freud não disse, mas presumo que pode ter pensado. Reparem, qual é a linguagem do inconsciente? É uma linguagem ou algo que transcende essa linguagem, no sentido do infinito, que tem a ver com o título desse livro? Inconsciente, nuvem infinita. A nuvem, cloud, infinita. Portanto, não sei se aplica o termo linguagem, mas isso a gente pode conversar depois. Continuando, com a sua postulação do inconsciente, que também é uma convicção minha, o inconsciente é o common ground de todas as escolas psicanalíticas. É uma discussão, né, que sempre existe, já seja Lacan, Bion, Klein, todos aqueles que se queira, né? As controvérsias, eu lembro que as controvérsias, né, na Inglaterra, 53, sim. Né, exatamente, que quais são? Para mim é tão óbvio que o senso comum é o common ground, é o inconsciente, o resto tudo decorre disso de diferentes maneiras, né? Então, da mesma maneira, Freud propõe alguma coisa que era considerado um distúrbio psicótico, uma loucura, etc. Sabemos da história, né? Como é que foi conquistando o terreno. Né? Uma coisa que é importante frisar é que, dentro da visão de Freud, a visão de Bion, passaram-se 50 anos. 50 anos que corresponde a 500 ou muito mais da época anterior, né? E que, lembrando, em 1912, Freud assinou um manifesto junto com os mais luminares da ciência, Hilbert, Planck, Hawking não, não importa, Einstein, na época, que era a favor do positivismo. A ciência tem que ser positivista. Claro que havia uma reação às superstições, religiões, etc. e tal. Só que, no mesmo ano, Freud escreveu aquele artigo clássico, 1912, Recomendações ao médico praticando psicanálise, em que ele coloca, e praticamente está concentrado nesse texto, a atitude analítica, que eu acho uma questão fundamental da qual nós estamos falando, né? Seja diante da psicose ou do que quer que seja. Então, com isso, ele rompe totalmente. A atenção flutuante mais a associação livre rompem essa abordagem racionalista das coisas. A intuição passa a prevalecer. Né? Então, existem inúmeros vértices. Vértice é um termo que Bion usa, que tem um certo sentido de ponto de vista, de onde olhamos o fenômeno. Então, muitos vértices de abordagem da psicose. Se pensarmos num vértice psiquiátrico, são várias as teorias que fazem sentido, que podem fazer sentido, e eu vou ser um pouco simplista e breve com isso. Né? Como exemplo, uma teoria é produto de um distúrbio dos neurotransmissores em relação à quantidade de dopamina. Faz inteiro sentido, mas é um determinado vértice que pode atribuir, como aliás a Karen falou, atribuir um sentido orgânico de alguma maneira, né? Embora assim, mente e corpo hoje em dia, né, é um consenso, né? Então, essa teoria se articula com tantas outras na tentativa, qual é a função das teorias na psiquiatria, também simplificando. É uma tentativa de orientar a cura psiquiátrica através de medicamentos e suas associações que possam equilibrar a química das emoções.
uma definição possível. Podíamos pensar numa psicose no que eu chamaria um campo coloquial. Eu vou usar muito a expressão campo, que é também um consenso hoje. As coisas não são pontuais. O elétron não é pontual, é um campo que a gente vai enxergar onde a gente olhar, né? Então, nesse campo coloquial, que eu quero dizer, da conversa lá fora, de como se fala, de um certo senso comum, os sinônimos que se dá para a psicose, loucura, piração, fora da casinha, e não tem fim, né? Novamente, em função dos múltiplos sensos comuns. Um fator diferencial fundamental é a quantidade e os excessos, a dosagem de tudo. O preceito Zen, né? Do equilíbrio, da in medium stat virtus, né? E daí para frente, né? Como dizia Freud, é uma frase genial dele, quando muda a quantidade, muda a qualidade. Isso é fundamental, né? E eu lembrei duas coisas. Uma frase de Glauber Rocha, o cineasta genial, né? Que foi mudando de pontos de vista políticos, sociais, ao longo da vida. E quando ele expôs alguma dessas coisas novas, as reações que ele recebeu, ele dizia: estão confundindo minha lucidez com minha loucura. Bem, se pensarmos agora na psicose no campo psicanalítico, ou eu vou falar de uma maneira evidentemente limitada pela minha prática pessoal, é uma experiência já de décadas, né? Mas não é dona da verdade, evidentemente. Eu arriscaria uma definição como essa que demos para o Lemos da psiquiatria, que ela busca compreender a psicose através de seus sintomas, tais como se revelam na relação entre analista e analisando na sessão psicanalítica. Eu estou sempre insistindo que, se não tiver uma relação de conversa ou de apoio com a sessão, que é onde nós atuamos, né, as teorias ficam um pouco desprovidas dessa base, né, digamos assim. Predominam nesse campo analítico, campo constituído pelos dois, analista e analisando, os dois estão fazendo a sua análise pessoal, com uma distinção de quem vai administrar o processo. Também a quantidade, a dosagem, o excesso, tem um papel fundamental. Eu vou interpor uma piada clássica, talvez vocês conheçam, do sujeito que vai procurar um psiquiatra e ele pergunta: bom, qual é o problema? E tal. Fala: eu não tenho nenhum, minha família que me mandou aqui, porque eu gosto muito de aquele sanduíche Bauru, queijo, presunto e tomate. O psiquiatra vira para ele: bom, mas não tem nada de errado nisso, eu também gosto muito de Bauru. Então, se eu passar lá em casa, eu tenho 3 armários cheios de Bauru. É muito diferente, né? Seguindo, a visão mais contemporânea do conhecimento, não existem mais áreas fechadas, disciplinas independentes. As disciplinas são recortes de uma área transdisciplinar do conhecimento humano, todas elas ligadas, impossível separar uma. E a transdisciplinaridade é um movimento contemporâneo que se divulga muito. Ela busca o que é comum e transcende todas as disciplinas. O que na conversa entre duas disciplinas nos leva a algo que as transcende e nos ajuda a entender. Não estava nem pensado por cada uma das disciplinas.
Então, claro, eu falo isso porque a psiquiatria e a psicanálise se comunicam num campo transcendente que as enriquecem e permite uma conjugação da, vamos chamar, medicação de um lado e a cura pela fala, de Ana O, por outro, mas que se somam, desde que não prevaleça a arrogância. Outro termo bioniano, e eu gosto como termos coloquiais se transformam em conceitos psicanalíticos. Isso tem muito em Bion. A arrogância, como ele coloca, é a negação de aprender ou de aceitar que o outro sabe mais. E que o analista possa, por exemplo, intuir algo que escapou ao analisando. Claro, se liga com a inveja, mas como se ligar, isso é muito atual, da ignorância revalorizada. Ou seja, quanto mais se sabe, mais aumenta o campo da ignorância, do conhecimento que nos escapa, talvez para sempre. Isso faz uma divisão entre as pessoas, que se fecham naquele seu conhecimento e não se abrem. Não se abrir para uma coisa nova, para mim, é quase um aprender, quase um sinônimo de morrer. Não vejo que graça possa ter a vida se a gente está ligado só àquilo que já sabe. Um outro exemplo e outra expressão bioniana que vem do coloquial e se torna um conceito é paciência. Paciência na sessão é não se deixar levar pela ansiedade de se provar como analista, de dizer algo inteligente, ou a pessoa está pagando, como é que eu... Não se levar por essa ansiedade provocada pelo analisando tantas vezes, e no caso dos narcísicos fronteiriços, isso é muito forte, né? E poder esperar uma intuição, que não fique refém da ansiedade do analisando. Compreendê-la, mas o silêncio é criativo. Eu vou tentar ser rápido, né? Para não... Já ver se eu falo tudo ou eu passo umas... Tem algumas coisas que podem ser puladas. Vou direto para outra contribuição de Bion, é o que ele chama núcleos psicóticos. Eu acho uma maneira interessante que eu sinto, né, no contato, na sessão, é como se a neurose, que hoje quase se identifica com a normalidade, pelo menos estatística média, né? Ela é invadida pelos núcleos psicóticos. Todos nós os temos. E, novamente, a questão da quantidade ou da dosagem, né, é fundamental. Os núcleos psicóticos, que é o seu interesse maior nesse caso, é que eles podem passar desapercebidos, ocultos por um discurso aparentemente racional, do analisando ou nas relações com o mundo de modo geral. Então, é muito mais fácil perceber um paciente psicótico, eu digo desse um paciente psicótico declarado, né? Porque isso já nos produz um alerta da estranheza, né? De como lidar, e a gente é menos levado, incluído por isso, até em função desse alerta. E, por outro lado, presume-se que o paciente psicótico ou o discurso psicótico não tem uma intenção, uma intencionalidade, por exemplo, de enganar ou de enganar o outro de alguma maneira, né? Ele fala, aquilo é falado como uma verdade real
com uma lógica própria. E aí eu entro nos pacientes borderline. Os núcleos psicóticos se manifestam, como percebo em minha experiência clínica, nos pacientes narcisos fronteiriços. E vou pular mais um pedaço. O borderline se engana e nos engana. A sutil negação da verdade emocional do momento vivido. Em seu livro Atenção e Interpretação, Bion tem um capítulo que se chama É possível analisar um mentiroso? E Bion continua. A mentira é muito mais sofisticada do que a verdade. A verdade é simples. Dizer a verdade de algo que a gente acha, enfrentando as consequências, isso é fácil, não tem alternativas. A mentira não, é muito mais sofisticada. E para tentar justificar uma mentira, vai se criando uma corrente de mentiras novas que aprisionam com a realidade, e não um senso comum de realidade. Então, nesse sentido, a minha experiência clínica com borderline radical é quase dizer que é inanalisável. Vamos colocar isso inteiro. Por quê? Enquanto concordamos com suas constantes queixas em relação aos outros e a sua colocação da sua verdade, etc., enquanto nós concordamos com ele ou simplesmente ouvimos, ele continua e aparentemente está se fazendo uma análise, ele muito elogioso, às vezes, etc. Mas quando colocamos a pergunta essencial, mas e você? Qual a sua participação nesses eventos, nas discordâncias, nos conflitos? Nesse momento, o paciente ouve como se nós estivéssemos dando razão para os outros, duvidando das dele, que estamos fazendo o mesmo, né? E aí ele abandona a análise e ainda se queixa amargamente de nós, a nossa falta de compreensão na sessão final, né? Então, eles me parecem incapazes de trocar uma certeza mentirosa que os paralisa por uma verdade dolorosa que os transforme. Eu vou pular mais um pedaço. A maior parte do que me parece conhecer sobre personalidades narcísicas fronteiriças vem não do atendimento de pessoas narcísicas fronteiriças, claro que se aprende alguma coisa até nessa fuga deles, etc., mas eu aprendo muito mais, e eu acho que a parte mais efetiva, no meu atendimento a pessoas que convivem cotidianamente com elas, com um narcísico fronteiriço. São reféns submetidas a seu controle. E, às vezes, sem perceber. Essa relação que faz mal, tantas vezes só é percebida quando ela se rompe, muitas vezes com a colaboração de seu analista, e abre espaço emocional para buscar uma nova relação amorosa mais verdadeira e gratificante. Só nessa hora, por comparação posterior, que muitas vezes se dá conta e acredita, mas como é que eu aguentei isso tanto tempo? Então, uma nova relação amorosa mais verdadeira e gratificante. Rupturas corajosas com relações perversas, nos casamentos, nas relações familiares, societárias, políticas, etc., etc. E eu fecho com os PNF exercem efetivamente ou tentam exercer um poder sobre os outros. Podem até ser pessoas muito bem-sucedidas em suas profissões, com relações minimamente emocionais, mas bastante efetivas, ou, em casos mais radicais, ditadores, que chegam até isso, militares ferozes, ou mesmo, bem mais leve,
professores impondo suas ideias contingentes. O discurso do mestre, como bem colocou Lacan. Eu terminaria dizendo: temos vivido tristes anos sob um governo PNF, cujo único legado é ser um modelo radical e explícito para estudarmos essas perversões narcísicas borderline. Era isso. Eu me prolonguei um pouco, me desculpe. Não, senti que você pulou pedaços, quase interrompi, falei, não pula não. Não, mas eu acho que não faltou no tempo. Não, deu muito bom. Tá. Legal. Ricardo. Tem que liberar o microfone do Ricardo. Pronto. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas inscritas aqui no debate, né? Nesse debate que é um debate de abertura das atividades relativas ao núcleo psicanálise e psicoses. Então, estamos muito felizes com isso, eu e a Karen. E da minha parte, né, eu gostaria de contribuir aqui para o debate, apresentando alguns aspectos importantes da contribuição de Winnicott sobre o tema das psicoses e também acrescentando algo da minha própria experiência clínica com pacientes adultos, tanto, grosso modo falando, borderlines, esquizoides, mas também algumas esquizofrenias a céu aberto. Então, gostaria também de assinalar esse aspecto de saída e compartilhar algo da minha tentativa de diálogo com o autor, né? Eu acho que é importante, como a Karen e o Inácio estão falando, dessa possibilidade de termos abertura e diálogo com os autores, né? Então, veja só, eu vou primeiro assinalar alguns aspectos mais amplos e genéricos da concepção do Winnicott sobre o assunto, e depois eu vou focar num ponto que me parece muito interessante, muito forte da postulação dele, que é como fica a noção de inconsciente à luz desse campo fenomênico, dessa experiência clínica com pacientes psicóticos. Como pensar o inconsciente e o trabalho da própria análise nesse contexto. Então, esse lado, né, do Winnicott como um analista de pacientes adultos psicóticos é talvez um lado menos conhecido do autor nos meios psicanalíticos. Ele é mais conhecido como um pediatra, como um analista de crianças, né? Mas essa faceta dele como um analista de pacientes psicóticos adultos talvez seja menos conhecida, né? A matriz clínica dele neste campo específico se deu basicamente com pacientes borderlands e esquizoides. Winnicott não foi como Harold Searles, por exemplo, um grande analista norte-americano, que trabalhou sistematicamente durante décadas com pacientes com esquizofrenia propriamente dita a céu aberto, digamos assim, né? Winnicott não teve essa experiência. Basicamente, a experiência dele com adultos foi essa que eu mencionei. A psicose plenamente manifesta, ele enfrentou mais na sua prática clínica com crianças, em geral, com o que ele chamou de situações de esquizofrenia infantil, que ele usava como sinônimo do autismo. Esquizofrenia infantil ou autismo. Então, acho que isso é importante assinalar de saída, né? Uma outra coisa importante é que ele começou a aceitar pacientes adultos psicóticos em análise durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi ali que ele começou a ter essa experiência, né? Então, a partir de 1939, 1940, né? Até propriamente
perto da sua vida, do fim da sua vida. Ele morreu em janeiro de 1971, quer dizer, até 1970, de 40 até 70. Então, são aproximadamente 30 anos de experiência clínica e de escrita. Ele escreveu muito sobre o tema, está espalhado ao longo da obra dele, e se revelou uma linha de pesquisa teórico-clínica muito importante para ele, essa. Tá? O Winnicott é um autor que vai pensar todas as psicopatologias à luz do que ele denominou como o amadurecimento pessoal, ou o processo de maturação, ou, se vocês preferirem, o processo de desenvolvimento emocional. Então, a psicose também será uma psicopatologia para ele relativa a esse processo de desenvolvimento emocional. Um distúrbio maturacional, se vocês preferirem. Né? Neste caso, né, todos os distúrbios para ele, todas as psicopatologias são entendidas não como estruturas, são entendidas como organizações de defesa. Então, por exemplo, a neurose é uma organização defensiva rígida, sempre, né, o problema para o Winnicott não é ter defesa, é a rigidez do arranjo defensivo, que dá uma redução grande da liberdade pessoal, né, e uma falta de maleabilidade, né? Se vocês forem ver a descrição que ele faz do adulto relativamente são, inspira até compaixão. Né? Tamanha quantidade de conflitos, de sofrimentos, de sintomas. Né? Quanto mais saudável a pessoa, maior a possibilidade dela ter uma variedade sintomática. Não uma ausência de sintomas. Né? Ou de conflitos, ou de sofrimento. Enfim, mas uma característica essencial é que a vida, inerentemente dura, vale a pena. Né? Então, essa é uma característica, um marco muito importante no pensamento dele. Né? O indivíduo não perde a capacidade de ter os olhos brilhando, digamos assim. Né? No caso, é uma organização defensiva, então, né, a psicose, mas não como a neurose contra ansiedades ou agonias, por exemplo, relativas ao édipo, à castração. Ele vai pensar que as psicoses são organizações defensivas rígidas contra agonias. Ele usa agonias. Ele diz que ansiedade e angústia não são palavras suficientemente fortes. Portanto, ele usa agonias. O patos na psicose é o agônico. Agonias primitivas e impensáveis. O impensável, eu vou destacar daqui a pouco essa ideia do que ele entenderia como impensável, né? Primitivas e impensáveis. Né? Então, nós não estamos falando de defesas como o recalque, a projeção, a introjeção, a defesa maníaca, a formação reativa. Não, a gente está falando, por exemplo, de uma cisão no que viria a ser um self, um si mesmo, né? Entre um aspecto que ele chama de verdadeiro e um falso self, por exemplo. Ou uma cisão entre a mente, que para ele é o intelecto, e a corporeidade. O indivíduo pode crescer como um cabeçudo desencarnado, por exemplo. Né? Muito mentalizado. Né? Essa é uma das formas clínicas que acontece muito nessas situações de psicose. Dentre outras. Né? E essas agonias primitivas e impensáveis são coisas terríveis. Uma paciente sempre, quando eu digo medo para ela, ela me corrige. Ela diz assim, terror, Ricardo. Pavor. E ela é uma mestra incansável, eu diria, né? Porque é justamente isso, né? Realmente, eu acho que ela concordaria com o Winnicott nesse sentido, né? Porque é um terror, é um pavor inominável, impensável, né? Que nos termos do Winnicott aconteceu tão precocemente, porque é isso, a etiologia das psicoses, de uma forma geral, teria ocorrido em momentos muito precoces do desenvolvimento emocional, que seriam primitivos, anteriores ao indivíduo poder constituir algo que mereça ser chamado de eu. Uma integração num eu compatível com a posição que ele chama eu sou. Tem toda uma teoria envolvida com isso, né? Mas são indivíduos que chegam
para análise, solicitando de uma maneira mais ou menos clara, mais ou menos inconsciente, ajuda, portanto, para constituir os alicerces de si mesmos, a fundação. São pessoas desfundadas, desacontecidas, né? Inexistentes. O problema na psicose para o Winnicott envolve o indivíduo não tem uma possibilidade, ou é muito difícil para ele alcançar assim verdadeiramente a realidade externa e compartilhada, que é difícil para todos nós, mas para ele é mais ainda. Mas o problema principal é uma crônica irrealidade de si mesmo. É uma falta de espessura de real em si mesmo, né? O indivíduo padece de uma irrealidade, né? Eu tenho uma paciente que chegou, por exemplo, dentre outras coisas, nas primeiras entrevistas, me dizendo assim: eu não existo, eu sou um espectro, eu sou irreal. Essa falou o que vários outros, a meu ver, não puderam falar. E com muita clareza, né? Ela não tem problemas essencialmente triangulares. Ela sequer tem problemas duais, né? Embora tenha uma mente, um intelecto extremamente, e eu estou dizendo extremamente, desenvolvido, né? Mas nunca foi internada no hospital psiquiátrico. Enfim, não tem uma carreira psiquiátrica, como se poderia dizer, como outros, né? Por exemplo, me lembro de uma outra paciente que chegou, porque isso também leva a uma afirmação do Winnicott, que o indivíduo psicótico está fora da vida. Ele não alcançou viver ainda. Mesmo que pareça, né? O indivíduo pode... O Winnicott, ele não trabalhou com a psicose a céu aberto, ele trabalhou, vamos dizer, com o psicótico à paisana, né? Aqueles que, de alguma forma, ocultam essa loucura, esse aspecto mais de insanidade, e que pode não aparecer de um primeiro momento, mas que, se o tratamento se desdobrar de uma forma favorável, eles vão precisar ter, dentro do processo analítico e dentro do setting e da transferência, o que ele chama de uma experiência de colapso. Aí vem toda uma teoria dele sobre o medo do colapso, que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre a história do medo do colapso, que é um texto célebre dele de 63, né? Então, uma paciente, por exemplo, que chegou comigo na primeira entrevista, ela olhando, essa realmente tinha alucinações, delírios e coisa e tal, embora isso não seja necessariamente presente num caso de psicose para o Winnicott, de modo algum, né? Mas no caso dela estava presente. Ela olhou para mim e me disse assim: Ricardo, você é pediatra? Eu entendia que ela, transferencialmente, nós tínhamos ali uma criança muito pequena, ou quem sabe um bebê. Eu disse: eu trabalho com bebês, com crianças pequenas também. Ela ficou em silêncio e perguntou depois: você é veterinário? Eu disse, falei assim: olha, eu trabalho, eu me interesso por outros animais, que não só o animal humano, sim, né? Porque durante esse tratamento foi toda uma questão da desumanização dessa pessoa, que não pôde chegar, não é uma diferenciação homem e mulher, é uma diferenciação eu, não eu, até o humano na borda daquilo que não pôde ser humanizado, digamos assim, né? São todas modos que o Winnicott vai encontrando de desdobrar o assunto, né? Mas, então, esses indivíduos que, quando chegam na análise, e o Winnicott considerava que a análise padrão, clássica, centrada na interpretação da neurose de transferência, ou centrada na interpretação da transferência, não seria uma boa estratégia clínica, uma boa forma de organização dos cuidados, né? Para ele, a ética é a ética do cuidado. O cuidado para ele significa adaptação ao que o paciente necessita, não as atuações do paciente, não os desejos do paciente, mas ao que ele necessita, né? Então, essa adaptação, né, inclui, né, tentar se adaptar ao que o paciente traz, veicula na transferência, que é muito primitivo, né? E esses indivíduos começam a solicitar, né, a trazer para análise
eu vou dizer aqui para resumir, eles tendem a desdobrar o que ele chamou de um processo de regressão à dependência. Veja, regressão é uma palavra que em psicanálise pode soar perfeitamente como algo ruim, como algo negativo. O próprio Freud, por exemplo, um dos sentidos da regressão na obra dele, né, é justamente dentro do processo patogênico. O melancólico, por exemplo, é alguém que regride. Para ele melancolizar, para ele adoecer de melancolia, ele precisa regredir da fase oral, de um registro genital infantil para a fase oral, né? De modo que ele devora o objeto e aí gera um conflito com o superego, e isso pode ser terrível ao ponto de causar até suicídio em alguns momentos, em alguns casos, trágico, né? Quer dizer, a regressão está aí, como um exemplo, está num processo patogênico. Para o Winnicott, e o Ferenczi já tinha inaugurado isso muito antes do Winnicott, nós temos a ideia de uma regressão com, não é certeza, mas é um potencial terapêutico. Ela pode, eventualmente, ter um valor terapêutico para o indivíduo, se a dupla puder lidar com isso, não perfeitamente, porque nenhuma pessoa precisa do perfeito e nem pode oferecer, mas o suficiente. Se isso acontecer, é uma boa coisa. E aí que entra essa questão do inconsciente, que o Winnicott reformulou aí. Esses pacientes, durante os processos de regressão à dependência, na análise, que não seria uma análise padrão, clássica, seria uma análise modificada, ele diz, uma modified analysis, que seria modificada no seu setting por intervenções de manejo, visando se adaptar ao que o paciente precisa. É um perigo, gente, volto a dizer, quando você se adapta às atuações do paciente e não às necessidades dele. Isso é não é raro de acontecer, né? Para separar o joio do trigo, parece que só tem trigo ou só tem joio, né? É uma coisa que exige muito cuidado. Tanto é que uma das questões atuais para a psicose hoje em dia é justamente a dificuldade, a meu ver, de constituir um bom ambiente para o analista. Para o analista poder fazer a travessia, acompanhar o paciente na travessia do que ele precisa. Esses casos são especialmente perturbadores e com potencial iatrogênico para isso, de modo que o cuidado dos analistas é um dos problemas muito atuais. Eu posso até voltar a esse tema depois. O outro é a aparente inexistência de boas instituições no tecido social que possam fazer uma parceria com os analistas que topam esses desafios, né? Principalmente nos casos mais graves, mais severos de psicose, né? Mas, voltando aqui ao processo de regressão à dependência, nesses processos, o paciente tende a começar a ficar com, o Winnicott observava, com medo de enlouquecer. Ele pode ser um paciente que ainda nunca colapsou, que está muito bem organizado, funcional no tecido social, ele se adapta, é uma boa peça em várias engrenagens institucionais, por exemplo, né? Mas ele traz um vazio crônico da vida. Ele pode entrever isso, ou pode até ser que ele veja isso, por isso que ele procura análise, né? Com frequência. E ele chega, né? Quanto mais bem sucedido ele é no mundo externo, no social, mais fracassado ele se sente. Porque aquilo é uma fachada, de alguma maneira não é ele, né? E esse indivíduo precisa demolir a fachada, né? Essa é a situação básica que o Winnicott descreve. Por quê? Porque ele teve que se organizar para sobreviver. Aquela armadura foi boa para o tempo de guerra, mas dificulta sobremaneira ou até impede o viver. O viver fica muito comprometido, né? Então, ele precisa desmantelar de dentro para fora. Não adianta o analista tentar demolir essa muralha, esse arranjo defensivo. Nem é bom, seria invasivo, mas que ele possa aguardar a confiabilidade se desenvolver de tal forma na análise e no analista que o paciente possa gradualmente
desmantelar isso de uma forma ordenada, pouco a pouco dentro da análise. Então ele teme o colapso, mas inconscientemente ele busca o colapso, porque é a única forma, é a única chance de redenção. É assim que é isso que se depreende dos textos de Winnicott, né? Dele poder fazer essa travessia onde o que há no inconsciente desse indivíduo? Vamos lá. O que há no inconsciente desse indivíduo são desastres congelados. Desastres congelados. São hecatombes, né? São coisas terríveis que aconteceram na primeira infância, na forma de um padrão, não é um evento único, mas é um padrão de falhas ambientais, que esse indivíduo foi acossado por uma ameaça de aniquilação, de enlouquecimento. Mas, aí o detalhe, ele não experimentou isso. Ele não viveu isso. Ele reagiu imediatamente e organizou defesas contra essa experiência. Então, a loucura mesmo nunca foi vivida, nunca foi experimentada pelo indivíduo. Ela fica como um evento potencial no inconsciente, congelada e, portanto, conservada. Conservada. O Winnicott diz, ele compara isso com o bulbo de jacinto. É como um bulbo de jacinto, diz ele. O jacinto não está lá, no bulbo. Nem o seu aroma peculiar está no bulbo. Mas se houver situação para descongelamento, isso vai poder acontecer, né? Então, a análise ela precisa favorecer o florescimento dessa flor da loucura, digamos assim, dentro das sessões. Isso é imensamente difícil. É imensamente difícil, né? Eu tive pacientes que, em alguns momentos, eu optava por levar para o hospital psiquiátrico, mas os hospitais interrompiam o meu contato com a pessoa, e é tudo que não poderia acontecer naquele momento, né? Então, eu comecei a fazer sessões 7 vezes por semana com alguns pacientes nessa situação, às vezes mais de uma sessão por dia. Aí sim, alguns deles pareciam ter proveito, tirar proveito, em termos do seu processo, desse tipo de experiência radical, né? Eu depois posso dar exemplos clínicos disso, se alguém tiver interesse. Quer dizer, para o Winnicott, isso que está no inconsciente não é que são experiências intoleráveis, são não experiências. É o não acontecido que precisa acontecer. Portanto, está fora da área de experiência e está fora do tempo. Pertence ao passado, do ponto de vista do observador externo, mas está fora do tempo. Ele coloca no futuro, como medo do colapso. Ele pode vir a experimentar isso, mas se ele experimentar, não vai ser uma repetição. Será uma experiência primária. E o portal do tempo é o presente. Dentro de um relacionamento humano. Dentro de uma experiência emocional, afetiva com alguém, né? E então, essa ideia do inconsciente com icebergs, digamos assim, com desastres contidos, né? De algo que que algo que talvez seja, mas não seja psíquico, porque não está dentro da experiência pessoal e está fora do tempo. Né? Então, acho que esse tipo de contribuição me parece muito interessante em termos de entendimento e de eventual intervenção clínica, né? Basicamente isso que eu queria falar, gente. A gente pode continuar depois e desdobrar o assunto, né? Doutor Ricardo, obrigada. Doutora Karen, doutor Inácio. Muito bom ouvi-los. Nós podemos, a partir de agora, abrir para as perguntas. Eu só tenho alguma observação no chat, doutor Ricardo, de alguns alunos que gostariam de ouvir, sim, os exemplos clínicos que o senhor tiver, se quiser dar continuidade agora, ou, enfim, no momento das perguntas, pode ficar à vontade. A Patrícia está levantada a mão ali faz tempo. Acho que podia pôr a pergunta dela e o Ricardo
vai articulando. Eu também tenho uma pergunta aí, tá? Combinado. Pode abrir o microfone, Patrícia. Obrigada, Karen. Obrigada, professores. Não, minha dúvida é até uma confirmação de entendimento com relação à tratativa clínica do psicótico, porque eu entendi do professor Inácio que, por vezes, as neuroses são invadidas por núcleos psicóticos, né? E eu entendi também do professor Ricardo que o tratamento clínico do neurótico através da transferência não necessariamente é o tratamento clínico de um psicótico, onde no psicótico você entra no que seria a necessidade dele, né? Que ele chama, eu acho que de adaptação à necessidade, algo parecido. E aí eu fiquei me perguntando como se dá essa tratativa num paciente que possui suas neuroses e possui esses núcleos psicóticos, assim. Então, você trabalha a transferência e também você adere à necessidade dele. Queria um pouco aprofundar um pouquinho mais essa questão. Eu vou agregar a minha pergunta, então, porque eu acho que compõe com essa, tá? Maui, aí passo para você, né? Mas eu fiquei com essa fala, né, Ricardo? O que ele precisa, a necessidade, o que, né, assim, qual o critério, né, de que perspectiva dizer o que é preciso, o que é necessário, em oposição ao que é a atuação dele, né? Pode te arrastar. E a outra coisa que me chama muita atenção é imaginar, vamos chamar assim, né? Considerar que alguém que tenha para quem tenha sido possível se vincular, né, se registrar socialmente, né, com o outro, mesmo considerando, né, que para o Winnicott toda essa perspectiva do encapsulamento, do falso self, que fica ali protegido, e tudo que pode se tornar funcional, sem engajar esse self, né, para a vida, então, seria muito específico de um quadro de um vínculo que comparece socialmente, mas que é absolutamente empobrecido. Tem essa particularidade, né? Que é imaginar alguém que possa ter uma vida, mesmo que desproporcional, né? Em relação ao trabalho ou intelectual, enfim, desproporcional em relação ao corpo, mas que faça registro num quadro de psicose. Eu fiquei com essa questão, se não teria que ter esse ingrediente do empobrecimento radical, de uma ausência, né, nesse vínculo. Será que a gente pode ouvir outras perguntas também, para a gente contemplar? O que vocês acham? Eu acho que sim, Maui e Jéssica já estão aí. Mic liberado, Maui. Alô? Estão ouvindo? Na verdade, acho que é uma parte que eu não entendi muito bem do final da fala do professor Inácio, que ele colocou a questão da perversão no meio, e aí foi para o Bolsonaro border, que eu fiquei... porque nunca tinha assim, entendido nem relacionado, eu acho o border muito fofo para isso. E aí eu fiquei meio assim, queria entender melhor o que ele fala, esse entendimento dele. Mas, inclusive essa questão da perversão, da perversidade. Jéssica?
Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de perguntar para o Ricardo, né? Eu também não sei se eu entendi direito, fiquei na dúvida sobre o paciente psicótico, que ele tem o medo do colapso, né? Que ele vive, às vezes, com um sucesso na carreira, por exemplo, né? Eu entendi isso, que é uma fachada, que aí seria necessário desmantelar essa fachada que traz aí uma dificuldade de viver, ele está sobrevivendo, às vezes não está vivendo, desmantelando, a pessoa não consegue mais continuar com aquele sucesso, com aquela carreira. O que acontece com essa pessoa? Você quer falar primeiro, Inácio? Tá bom. Vou comentar, então. Vamos começar por essa parte, né? De fato, esse desmantelamento, que não seria exatamente... O Winnicott coloca em dúvida se poderia ser total ou parcial. Ele visa, quem sabe, o indivíduo, porque ele teve que erguer e ativar e manter defesas para poder sobreviver. E a gente está falando aqui não de situações infantis simples, né? Temos, por exemplo, vários casos na literatura psicanalítica interessantes que ilustram isso. Em particular, o caso da Margaret Little, que foi uma analisanda do Winnicott, e se tornou uma analista bastante interessante, especializada na clínica dela no atendimento a pacientes gravemente enfermos. Mas não, a história clínica que ela apresenta para a gente num livro ilustra bem isso, né? Então nós temos o indivíduo que ele desmantela gradualmente, porque há uma relação onde há um alto grau, mas precisa ter um alto grau de confiança, né? Para que o indivíduo assuma as funções de cuidado e defensivas, não aquela antiga organização. O indivíduo tinha que cuidar de si. Agora ele pode ser cuidado, né? E isso é muito gradual. O indivíduo pode colapsar ao longo de um período, depois isso intervala, fica um tempo sem, depois retorna, né? O ponto de vista técnico, a meu ver, precisa seguir sensivelmente essas oscilações na transferência, né? Nos momentos em que o paciente está mais integrado, né, seria um erro utilizar um tipo de procedimento que você se serviu no momento que ele estava desmantelado, em pedaços. O Ferenczi dizia até algumas vezes atomizado, né? Então, eu acho que a técnica varia nesse sentido, né? Dependendo do momento. Agora, o indivíduo que retorna, o processo de retorno da regressão precisa ser extremamente importante, inclusive a cada sessão. Por exemplo, o Winnicott, com a Margaret Little, ele percebia que ela entrava em regressão e tendia a ficar extremamente perturbada e sair perturbada, de modo que mesmo aumentando a duração da sessão, fazendo esse manejo, aumentando a duração da sessão, que é um detalhe do setting, do enquadre, a duração, mesmo assim ela não conseguia se recuperar e saía dirigindo perigosamente. O que ele fazia? Ele retirava a chave da mão dela e dizia, você precisa se recuperar. E deixava ela numa outra sala, onde ela se recuperava, e depois ele entregava a chave para ela, né? Isso pode ser entendido como um exemplo de como é importante a recuperação da regressão. Agora, eu queria fazer um assinalamento importante aqui. Há pacientes mais gravemente enfermos, isso eu estou falando na minha experiência, que me parecem, pela descrição, até mais gravemente enfermos do que o do Winnicott, não porque os aspectos adoecidos não sejam semelhantes, mas porque tem menos recurso de saúde que coexistindo. Tem muito mais Dom Quixote do que Sancho Panza,
digamos assim. Então, nestes casos, o indivíduo pode, eu já vi isso mais de uma vez, não se recuperar totalmente da regressão. Então, ele desenvolve uma relação de dependência muito grande do analista e não se recupera disso, como se nada fosse o suficiente para ele poder se recuperar, né? Mas aí, veja, é uma matriz clínica que, creio eu, não foi incluída por Winnicott, ao menos nos textos em que ele faz menção a isso, né? Poderia usar o Balint, por exemplo, com regressões malignas, enfim, pensando de uma outra forma isso, mas pode-se pensar de mais de uma forma, essa é a questão, né? Então, essa questão da retomada do processo de regressão é muito importante. E é nessa fase, diz Winnicott, que o paciente precisa de interpretações. Ele precisa de interpretações, ele precisa ser ajudado a alcançar insights a respeito do que ele viveu, do que ele experimentou, desses desastres dentro da sessão, dentro das sessões, para que ele possa, de alguma forma, tirar maior proveito dessa experiência. Sem esses insights, o resultado não é tão bom como com estes insights. Eu não sei, tinha mais perguntas, acho que eu esqueci agora. Mas, se eu não retomei, se eu não contemplei, por favor, vocês me digam, e aí eu retomo depois, tá bom? Vamos passar para o Inácio agora, para ele falar? Inácio, você está sem som. Doutor, o senhor está utilizando o fone? Tenta desligar o microfone e abrir novamente. Fecha o microfone e abre novamente. Mas ele está com o microfone aberto. É que às vezes ele... Dani, tentar pedir para reingressar da sala para entrar novamente, talvez resolva. Agora. Deixa eu ver se agora... Ele saiu, vai retornar. Doutora Karen, enquanto o doutor Inácio não retorna, eu vou abrir então o microfone da Victória. Ah, tá bom. Boa. Ela só... Victória, eu vou abrir seu microfone. Ela só está sem o vídeo, me parece. Oi. Olá. Dá para me ouvir? Então tá bom. Então, na verdade, eu fiz 3 perguntas, né? 2 mais direcionadas e outra eu gostaria de ouvir, assim, resposta dos 3. E, de novo, vou pedir, assim, desculpa por serem perguntas mais iniciantes. A primeira, eu queria perguntar para a Karen, que você mencionou logo no começo da sua fala, uma diferença
entre a fora-oclusão e a denegação. E aí eu fiquei meio perdida, queria saber se dá para dar uma palhinha sobre isso. Para o Ricardo, você comentou, né, que a psicose não é necessariamente uma estrutura para o Winnicott, né, mas uma forma de defesa, assim como a neurose. Mas eu fiquei pensando que se essa defesa, por si só, não seria um pouco estruturante, no sentido dela condicionar uma forma de agir do indivíduo, né? E a minha terceira pergunta, que é para todos, né, prometo que é a última, é se um paciente, por exemplo, neurótico para o Lacan, poderia ser considerado psicótico para o Bion, para o Winnicott, por exemplo, e vice-versa. Mais ou menos isso que eu estava pensando. Bom, eu posso começar, então? Agora? Inácio? Sim, estão me ouvindo agora? Sim. Então voltou. Perfeito. Falo agora ou... Sim, sim. Então, olhe, como eu dizia, a citação de Ferenczi, Winnicott e outros, né, me pareceu muito importante, porque coloca em questão o próprio conceito de transferência contra transferência, que eu ousaria dizer, na sua forma original, me parece uma coisa, eu quase diria, ultrapassada, né? No sentido de uma ressonância emocional entre analista e analisando, que depende de uma série de coisas. Então, pensando na atitude do analista, que era uma pergunta que estava se colocando, né? Técnica, eu tenho dúvidas sobre o termo, né? Penso muito mais na atitude de uma atitude. E, citando Bion, que vai muito nessa linha, ele diz que poder ouvir o analisando, seja, em primeiro lugar, não classificando, não diagnosticando, não se preocupar se é psicótico, se é neurótico, etc., né? Mas até para evitar de já classificar o paciente de uma certa maneira e aí deixar ficar impossível ouvi-lo ou ouvir alguma coisa nova. Então, a ideia seria a atenção flutuante, que o Bion vai chamar sem memória, sem desejo, sem expectativa de cura. Então, se a gente se coloca numa expectativa de cura, bom, o psicótico e tal, etc., de alguma maneira, claro que existe a expectativa colocada lá dentro, mas que isso não, a gente não se agarre a isso. A cura tem que surgir de alguma coisa que até nos surpreenda, mas que depende de uma atitude nossa diante do analisando. O sem memória, sem desejo, sem compreensão racional, não quer dizer não lembrar uma coisa do paciente, deletar os nossos preconceitos e expectativas, as nossas teorias. Bion dizia que, claro que a teoria é importante para a gente ir, né, criando visões, sínteses pessoais, mas dizia que se ocorre uma teoria para criar uma interpretação numa sessão, ou quando a gente não está entendendo nada, e de repente vem uma teoria, tomar cuidado, porque pode ser um mecanismo de defesa. Não tolerar o não saber. Então, poder tolerar esse não saber e se entregar à experiência emocional que está sendo vivida. Quando há... E aí, me parece, isso pode valer para psicóticos, para neuróticos, etc., sem uma classificação prévia lá. Tudo bem que depois a gente possa escrever, teorizar sobre isso, né? Mas essa visão de estarem os dois lá, tendo uma relação emocional, principalmente, né? E
o que decorrer daquilo. Se vem, vem, se não vem, não vem. Mas, como eu disse, não correr atrás. Poder estar num estado de contemplação. Tem muito a ver com o estado meditativo, né? De contemplar, sem querer interferir na experiência. Eu sei que não é fácil, pode parecer estranho ou complicado, mas, pelo menos para mim, é como... Então, a classificação, a categorização não me parece tão importante como já foi em outros tempos. Mas é E só mais incrível, uma né? coisa, só mais uma coisa, gostei, claro, a citação de Winnicott, do impensável, né? Que isso é uma coisa que ajuda muito. Nossa função, de alguma maneira, é tornar o impensável pensável pela ligação conosco. De que maneira a gente pode tornar o impensável pensável, não desejando e não agindo. Mas você sabe, o que me entusiasma demais é quando a clínica está nesse lugar que cabe à clínica, ao ponto de que eu ouço o Inácio, que fala desde uma perspectiva alinhada a Bion, por exemplo, para mencionar uma referência, Ricardo ao Winnicott, eu mais ligada ao Lacan, e como a clínica é muito maior que tudo isso, né? Porque você estava falando, o Lacan tem, por exemplo, essa ideia, esse conceito de douta ignorância para a posição do analista, né? O que é uma coisa muito difícil conquistada na análise pessoal, eu acho, né, de um analista, suportar estar plantado no não saber, né? Então, que conversa com isso e também com essa, quando eu ouço essa ideia do Winnicott, que o Ricardo traz do impensável, ligada às teorias do Bion, às perspectivas do transformações, por exemplo, né? Em alfa, beta, O, enfim, o lugar da teoria, né? Que é realmente para tentar falar de uma prática e, durante essa prática, está atravessado pela sua forma de escutar, né? Onde a teoria faz parte, mas não uma aplicação da teoria, né? Isso eu acho que permite que diferentes visões ou leituras ou modos de abordar a clínica conversem entre si, né? Acho muito incrível isso. Mas eu vou responder a pergunta que a Vitória fez, né? Que eu mencionei a fora-oclusão e a denegação, muito en passant, me referindo, na verdade, a Freud, né? Que, embora ele não tenha se estendido na teorização sobre essas três posições, né, diante da castração, da lei, para o psiquismo, porque a psicanálise não é uma teoria do desenvolvimento, na minha forma de ver, mas tem um antes e um depois, que é como essa estrutura secundária, que é o supereu, se instaura, né? Que primeiro o eu e o isso se separam, se dividem, e depois o supereu, que é o herdeiro do complexo de Édipo, o guardião de terras conquistadas, como diz Freud em 23, e quando ele teoriza sobre a neurose, menciona neurose, psicose, perversão, ele fala de três modos dessa adoção da lei, né, para o psiquismo, porque o supereu, esse herdeiro do complexo de Édipo, opera a lei para o psiquismo, né, que foi instaurada. Por isso, a segunda tópica chama estrutural, enquanto a primeira tópica freudiana chama-se a topografia, né, o mapeamento. Bom, então, ele fala Verwerfung, Verneinung, Verleumdung. São as três palavras que ele usa para dizer da denegação, da renegação e da fora-oclusão. Fora-oclusão é um termo que eu prefiro,
mas que também está traduzido em português na Imago, por exemplo, por rejeição. Então, as 3 posições seria eu também prefiro denegação, mas está traduzido na Imago, o clássico, né? Por negação, que é próprio da neurose. Tem a ver com recalque e tal. Há uma certa forma de recalque. A renegação, perversão, posicionamento alinhado à perversão. E a rejeição, ou como eu prefiro, fora-clusão, é próprio da psicose, que para Freud, lá no início, no lugar do recalque, a retirada de crença, ele vai dizer. Porque para haver, né, essa estrutura, poder pensar em termos de estrutura psicótica, a gente admite que não tem ali o recalque, né? E que essa retirada de crença faz com que a Beung, né, a afirmação que seria necessária para que depois, via negação, seja produzido os efeitos do recalque, não acontece, né? Então, é isso, Vitória. Só você perguntou especificamente a menção que eu fiz, rapidamente, porque é bem mais... teria mais coisas a dizer sobre isso. Agora, ela fez também, Inácio, enquanto estava fora, mais 2 perguntas para todos. Uma é sobre essa perspectiva da estrutura, né, Ricardo? Você quer retomar e responder? Não sei, que acho que partiu de uma fala sua, né? Embora ela queira ouvir todos, né? Você está sem som, né? Agora abriu? Abriu. Sim. Então, de fato, eu acho que a Vitória perguntou se essa questão do Winnicott pensar que as psicopatologias seriam organizações de defesa contra ansiedades e, no caso das psicoses, contra agonias primitivas e impensáveis, e que haveria uma rigidez nessa organização defensiva. Ela pergunta, ora, isso não equivaleria a uma estrutura, a uma maneira de estruturar a pessoa? Acho que foi essa a colocação, né? Eu diria o seguinte, eu usei organização porque é a expressão que ele utiliza mesmo, né? Mas, sem dúvida, organiza a pessoa, estrutura a pessoa de tal forma, a gente pode usar a palavra estrutura também, não é proibida de modo algum, mas o que é interessante manter é que isso é dotado de uma rigidez, mas se o indivíduo tiver ainda a capacidade, mesmo que às vezes de uma maneira inconsciente, sem saber, ele pode estar completamente desanimado com a análise e com o analista, criticar em larga escala, mas ele vem e colapsa na sessão, ele vem e traz sonhos, ele vem e traz alucinações, como já aconteceu comigo, dentro da sessão. Isso é também o que o Winnicott chama de uma cooperação inconsciente do paciente. O paciente não tem apenas resistências, mas ele também coopera inconscientemente, né? Não há aqui o inconsciente do recalcado, que é um dos inconscientes, mas tem uma cooperação inconsciente que traz, é como o sonhar o sonho, o recordar o sonho durante a manhã e o trazê-lo nas sessões. O Winnicott diz que isso é um exemplo de cooperação inconsciente. Me lembrei de uma paciente que teve um pesadelo com o pai, que tinha abusado sexualmente dela na infância, ela já tinha uma precariedade muito grande na ocasião, e de vez em quando esse pai aparecia para ela, tão real quanto eu, ela dizia, e um dia ela acordou e esse pai pulou para fora do pesadelo, estava presente na vida real, na vida desperta, de vigília, e ela, em geral, não trazia o pai para dentro da sessão, ele ficava na sala de espera, ou ficava na portaria do prédio. Mas nesse dia, ela estava deitada no divã e ela pedia, nos momentos de pânico, para eu segurar a mão dela, ela apertou com mais força e disse, ele está aqui dentro? Ela balançou a cabeça. Quer dizer, era uma maneira de trazer o pai na sessão, mas de uma maneira muito diferente de falar sobre o pai. Não bastaria falar sobre o pai, teria que trazer o pai, né?
Então, isso veja, isso é uma necessidade que ela trouxe na transferência, né? Eu entendo dessa forma, que eu pudesse estar ajudando ela a lidar com esse perseguidor, que era um aspecto dela muito cindido, né, ou dissociado gravemente, né? Então, aí nesse caso, quando ela faz isso, eu entendo que tem uma maleabilidade na organização defensiva dela. Se ela fosse muito rígida, ela não faria isso, né? Não teria essa cooperação. Ela conseguiu ter uma mobilidade na organização defensiva, trouxe, e foi possível tirar um proveito disso muito interessante a partir desse episódio, dessa sessão. Então, veja, eu posso até chamar de uma estrutura a organização defensiva, mas eu tenho que incluir uma ideia que existe no ser humano, apesar de todos os pesares, uma tendência à integração, uma tendência a avançar na constituição psíquica. Então, eu até posso usar a palavra integração, mas isso tem que ser usada com esses pressupostos para fazer, digamos, estar apropriado a esse modo de abordar. Tem outras maneiras de entender. Porque, sabe, Ricardo, a ideia de estrutura, me parece que ela zela, né, para um certo esvaziamento dos conteúdos visuais, das manifestações e dos fenômenos. E o que ela pode ter de não mutável é aquele modo específico para aquele sujeito, né? Porque isso pode muito facilmente ser confundido com uma coisa que não muda, vai ser sempre assim. Não, cada um com aquela amarração que tem estrutural vai fazer o seu caminho de expansão, de integração, de estabilização, de suplência, nos termos que eu abordo, né? Que é uma outra palavra. Então, eu acho que a ideia de estrutura, assim como Freud fala também, né? Da segunda tópica, tópica estrutural, né? Então, quando se diz assim, bom, alguém que tem uma estrutura neurótica, isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que as manifestações, as expressões, as vivências, as experiências não possam mudar para o bem, para o mal, né? E espera-se que ao longo de um trabalho de análise possa se dirigir a uma ampliação, estabilização, mesmo que colateralmente melhoria da qualidade de vida, etc. e tal, né? Eu acho que tem essa nuance que faz muita diferença, né? Então, para isso, eu pego o gancho para responder também a pergunta, né? Que tem, por exemplo, da perspectiva que eu trabalho, essa ideia de ler na transferência a lógica do funcionamento de alguém pela perspectiva de uma estrutura, de uma amarração, que envolve toda uma ideia de registros da experiência humana pela via do corpo, da linguagem e da imagem, real, simbólica e imaginária, que na verdade, são operadores que favorecem uma certa escuta lógica daquele funcionamento específico, né? Eu queria colocar uma coisa, talvez colocando em outras palavras, o que se procura na sessão, no atendimento, né? Uma maneira, que talvez tenha a ver com isso, é procurar o novo, procurar algo que rompa uma repetição que, de repente, podíamos dizer, citando Freud, tem uma história clássica dele, né, que ele dizia
que se ele fala alguma coisa, faz uma formulação e o paciente diz, nada a ver, onde você tirou isso e tal, hein? Ele dizia, no esquento, pode ser uma resistência. Também, se o paciente dissesse, puxa, que maravilha, o senhor é um gênio, é isso, etc., também ele não esquentava, também pode ser uma forma de resistência. Mas ele dizia, quando ele dizia alguma coisa, o paciente ficava em silêncio um pouco e, de repente, dizia, sabe que eu nunca pensei as coisas desse jeito? Aí está acontecendo a análise. Nas palavras de Freud, eu acho que se mantém, né? Então, essa atenção, não aquilo que é conhecido pelo próprio analista. E, de repente, quando surge uma coisa nova, que está além das coisas pensadas com aquele analisando, então é como aquela história, né? De se a gente quer achar uma coisa, não é o caso de ir atrás, né? Então, eu insisto nesse ponto, né? Em que a teoria é importantíssima, mas como esquecer a teoria naquele momento? Ela é para depois ou antes do atendimento? Eu insisto muito nisso, né? Qual que era a outra pergunta? Me escapa agora. Vitória, cadê você? Dani? Pronto. Oi, pronto. Era para perguntar se um analisando, né, pode ser classificado. Eu não estou falando que isso é melhor ou pior, mas acontece, né? Como neurótico, por exemplo, por um analista lacaniano, mas como um psicótico para um analista winnicottiano, por exemplo. Se existe, ou se há um consenso, enfim, é mais ou menos isso. Eu concordo demais com o que o Inácio falou, e são hipóteses que me parece que cabe ao analista construir, como efeito de uma sessão, por exemplo, tentativa de leitura, de organização e tal. Eu vou te responder assim por uma experiência pessoal, que eu há muitos anos, décadas, tenho um grupo de discussão clínica onde somos todos diferentes. Assim, é um grupo pequeno, tem, sei lá, 4 pessoas, mas uma é fenomenologia, trabalha com fenomenologia, Heidegger e tal, outra tem uma formação muito atravessada por teoria dos campos, Fábio Hermann, e outras, né? Enfim, todas diferentes. E quando a gente discute a clínica, todos cooperam e os efeitos são incríveis, e não passa por pelo diagnóstico. O diagnóstico em psicanálise é diferente, como é na psiquiatria, né? Ele é vamos dizer assim, algo para revertir do analista, sabe? Para poder se organizar sobre sua prática, talvez diga mais do analista do que do analisante. Né? O analisante a gente tem que ler pelos efeitos, né, pelas direções que ele próprio vai ter e poder viver na vida dele. É ele que pode dizer, na verdade, sabe? E certamente ele não vai dizer no final, que pode ser, até ser no começo de uma análise, alguém chegar e falar, não, eu sou neurótico tal. Mas isso fica tão em outro lugar que, no final, também acho difícil crer que o analisante vai chegar no final a se identificar um diagnóstico, né? Isso não tem importância, né? Vamos dizer, a gente tem esse exemplo clássico do caso, falando em psicose, né? Do homem dos lobos, que, né, para num contrafluxo ao que eu estou dizendo, ele, no final, se identificou como homem dos lobos,
porque para ele foi organizador da condição dele, né, se tornar o homem dos lobos. E morreu, no final da vida, fazia os desenhos do sonho que ele relatou para Freud e assinava o Homem dos Lobos. Mas isso, né, poderia até nos colocar, como já colocou a vários, a pensar de que função teve para ele especificamente, naquele momento da psicanálise como campo, né? E aquele trabalho que Freud, ele teve outras análises depois que Freud interrompeu a análise com ele, né? Que foi, enfim, uma interrupção deliberada que Freud fez, mas tem uma universal em psicanálise, que é assim, é sempre particular. Não dá para ser outra, né? Então, o diagnóstico é um ingrediente teórico, instrumental, para que a gente possa suportar o não saber e se abrir para escutar alguém nessa sua particularidade de possibilidade de existência ou impossibilidade, sabe? Bom, mas era tristeza a resposta. Concordo totalmente. Você Sem vê? dúvida. Sem dúvida, porque se a gente tem 15 pacientes, a gente está envolvido em 15 relacionamentos. Com 15 pessoas diferentes e tentando que a relação possa modificar os dois de uma forma interessante, bem-vinda, digamos assim, né? Essa seria uma possível maneira de pensar. E tem uma singularidade tão forte, quanto mais a gente se aproxima e vê com atenção, com cuidado, as pessoas têm uma singularidade tão radical, é claro, somos todos humanos, o Winnicott diria, portamos todos a natureza humana, outros poderiam dizer outra forma, de modo que quando um paciente diz e pergunta, como já aconteceu comigo, virando a cabeça do divã, falando assim, você acha que eu sou louco? E era uma paciente que era tida como louca por uma comunidade, vou chamar assim, por muita gente, tinha até um diagnóstico psiquiátrico, com o qual ela pode se identificar. Eu disse para ela o que me ocorreu na hora, eu falei assim, eu acho que você está, por vezes, numa situação de enlouquecimento há muito tempo, de modo que é muito difícil você lembrar de você mesma sem estar nessa situação, né? Mas dizer que você é isso, eu não diria isso nunca, porque eu não acredito, né? E aí ela trouxe ela falou assim, eu falei, para você, como que é essa situação? Ela falou assim, eu sou uma desacontecida. Né? Eu falei assim, isso é melhor do que qualquer outra coisa que eu poderia dizer, ou qualquer outro poderia dizer. Você entendeu, Vitória, que não tem pergunta de iniciante? Que não existe isso em psicanálise? Você que se desculpou tanto de, eu sou iniciante, eu vou fazer perguntas. Somos todos. O importante é ter perguntas. Bom, quero agradecer demais, Inácio, ao Ricardo. Espero que todos tenham saiam com perguntas para ser consequente com o que eu acabei de dizer, mais do que respostas. E espero a todos numa próxima. Boa noite.